Aleluia, Deus é bom. Amém, povo? Deus é tremendo. Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Amém. Aleluia. Ô glória, quem é que estava ontem na nossa excursão aí, profética? Levanta a mão aí. Eita glória. Coisa boa você estar aqui hoje. Né, depois dessa jornada aí, né, de 24 horas intensas, né? Saímos 5 da manhã, chegamos 5 da manhã do outro dia. Mas foi bem intenso, mas foi muito bom, não foi? Foi tremendo, recebemos palavras, Deus confirmando com pessoas de perto e de longe. Aleluia, o propósito desta obra. Eita, foi tremendo. Só fiquei meio assim com a Adrice, ela está saindo ali, ó. A irmã não foi para o culto de manhã comigo. Brincadeira. Ela dormiu aqui, aí eu disse, bom, irmã, preparada para ir para o culto de manhã? Ela, não, pastor, os adolescentes me deram muito trabalho. Mas foi muito bom, né? O trabalho que ela fez foi maravilhoso, amém? Ela organizou tudo muito bem. Que venham outras, amém? Não perca essas oportunidades. Eu sei que é puxado, irmãos, né? Eu sei que requer um esforço da nossa parte, mas nós temos que entender que o reino de Deus é apoderado por esforços. Amém? Se a gente quer receber muito da parte de Deus, a gente tem que estar preparado para se doar muito, né? Eu fui tão abençoado nessa viagem. Acho que a igreja como um todo, né? Mas eu posso falar de mim particularmente, né? A gente fez... Eu vou abrir algumas coisas para você entender. Porque isso é um procedimento que a gente tem que aprender como crente, amém? Enfim, a gente abriu o espaço para as pessoas colocarem o nome na lista, para poder irem, né? Rapidamente, deu ali 65 pessoas, rapidamente. Né? Rapidamente deu 65 pessoas. Eu simplesmente peguei o valor do ônibus que iria dar, mais o valor da própria entrada lá do evento e dividi para as 60 pessoas que cabiam no ônibus. E é o que foi acontecendo ao longo do tempo, né? As pessoas não foram perseverando. Eu sei que cada um tem seu motivo, tem seu jeito, cada um sabe onde aperta, amém? Mas eu estou dando aqui um testemunho para você entender. Você vai entender algo aqui bem, bem interessante vindo da parte de Deus. Então, eu sei que das 60 ficou 46. Né? Só que o valor do ônibus é o mesmo, irmão, não muda. Eu não ia passar essa despesa a mais para as outras pessoas, né? Eu disse, não, nós vamos de qualquer jeito. Amém? Aí a gente começou a movimentar. Não sei que a gente... Dentro desse projeto, ele disse, meu irmão, nós vamos levar quem Deus foi colocando no coração. Só sei que a gente abriu espaço e abençoou muitas pessoas, né? O ônibus foi lotado, né? Quando eu fechei lá com ele, a cada 10 ingressos, 2 era de desconto do final. Eu só sei que nesse jogo todinho, as contas se equipararam. Amém? As contas se equipararam e ficou tudo perfeito, tudo pago, sem peso, sem nada. E no final, ainda recebi a palavra. Amém? Então assim, o que é que eu quero passar para a igreja hoje? Tem momentos que você vai perceber no reino espiritual, tipo, coisas acontecendo. Tenta ter um discernimento daquilo. Amém? E aí vai ter momento que você vai ter que aprender a dizer, não, então agora já que é assim, agora é que nós vamos ofertar e fazer mesmo. Por muitos momentos aqui nessa obra eu fiz assim. Quantas vezes a gente tinha compromissos para pagar, desafios, né, que tínhamos estabelecido em fé, não pela vontade nossa ou própria, né? E pessoas vieram para cá e aí eu percebendo aquele ambiente das contas muito ali na risca, eu disse, não, está na hora de plantar. E aí eu tirava da fraqueza força e começava a plantar. Aí é que eu plantava, né? Chegou o ponto de vir ministros de fora, e eu dizia, não, ó, o que entrar nessa oferta aqui é tua.
Não importa, o que entrar aqui eu não sei quanto é. Pessoal, vamos fazer a oferta. Quem sentir, foi. E meu irmão, e nunca faltou. Deus tem multiplicado. A gente tem crescido. A gente tem sobrando hoje. E eu quero te trazer esse tipo de entendimento. Que a vida do crente é pela fé. Amém? E se você fizer muito, Deus eles tem um jeito de te alcançar onde tu estiver. Então quando eu cheguei, como sempre eu sentei lá no meio do povo, né? O pessoal vem para frente. Não, eu não vou para frente não, pastor Gilmar. Vou não. Não gosto não. Meu negócio é no meio das ovelhas, lá no meio lá. Nunca eu fiquei. Ele, não, mas aqui ó. Aí tinha meu nome na cadeira, tu acredita nisso? Aí eu disse, rapaz, eu vou ter que me submeter, né? Porque para mim foi um sacrifício ficar ali, porque eu acho que vocês nunca me viram sentado aqui nessa fileira. Nem aqui na igreja. Eu disse, tá bom, eu vou ficar. Daí eu já tinha preparado meu lugar profético, né? O William e a Vlad já tinha dito, né? Aí esse lugar aqui que o vaso vai vir me buscar. Eu falei ou não falei? Vocês escutaram? Eu falei, não, o vaso vai vir me buscar bem aqui, lá no meio das malhadas. Aleluia. Eu já disse, essa cadeira aqui, né? E aí me botaram lá para frente. E aí recebi a palavra. Eu ia receber uma no final também, mas aí como eu fiquei meio envergonhado de cair no chão lá e o meu bucho aparecer. Mas era certeza. Era certeza absoluta. Eu estava lá e o cara começou a ouvir orando aqui, meu irmão, o profeta lá. Aí quando chegou no dali, eu pufo. Aí eu, vixe, meu irmão. Aí pufo o outro. Aí eu disse, eu sou o próximo. Eu tenho certeza que esse cara vai me pegar aqui no meio do caminho. Aí eu me levantei, alguns irmãos receberam, aí eu fiquei lá no canto. Né? Aí fui lá para trás. Mas de vez em quando parece que o bicho ainda estava me procurando, estava só... Amém? Amado, seja um imã das palavras de Deus pela fé. Amém? Sabia que você pode gerar expectativa? Você pode estar aqui agora e gerando expectativa dentro do coração. Deus vai falar comigo hoje. Deus vai me alcançar aqui nesse lugar. Meu irmão, se Deus abriu a boca de um jumento para falar e conseguiu alcançar um profeta pela boca de um jumento, quanto mais esse varão que está aqui, né? Não é possível. Não é possível que eu não seja melhor do que um jumento. Já dizia o pastor Bud, né? Quando alguém era utilizado, né, ali pelo Espírito Santo, o cara se movia em dom. Ele, muito bem, irmão, chegou no nível da jumenta, né? Para o cara não ficar soberbo. Ele, não, tu está no nível da jumenta, tá bom demais, né? Então, eu chegando no nível da jumenta de dar uma palavra precisa para a tua vida nessa noite, tá bom. Amém? Mas acontecer isso, sabia que a nossa expectativa ela é intimamente ligada com o resultado que a gente vai ter da parte de Deus. Se você tem essa consciência, não, meu irmão, Deus está comigo, Deus vai falar, você vai ser alcançado pelo Senhor. Amém? Mas você não pode estar aqui, chegar num ambiente como esse e estar... Sabe quando a nossa mente está ali meio anestesiada de tanta coisa que a gente passou cansando ela? Quantas vezes a gente passa muito tempo estudando algo, parece que a gente sai, a nossa mente fica meio... Fica naquele suspense, né? A gente não pode vir, amado, para um culto a Deus com esse tipo de atitude. Porque isso é um resultado ruim. Você vai sair daqui e não vai receber vindo de Deus. Amém? Glória. Então trouxe a palavra aí? Abre comigo em Colossenses. Oh, glória, Deus é bom. Glória a Deus. Colossenses 1. Vamos começar por esse trecho maravilhoso. Semana passada a gente falou sobre a unção de Deus, né? Falamos de forma prática sobre um pouco da unção, como ela vai funcionando, aquilo que Deus vai definindo dentro do meu coração sobre a unção, mostrando que cada filho de Deus tem a unção que vem do santo, amém? A unção de Deus, nós sabemos que é a capacidade de Deus, né? Ungir algo significa, sei lá, esfregar, de maneira que os dois passem a ser um. Se eu pudesse pegar algo para te explicar de forma bem simples, é só pegar a própria palavra unção. Eu não estou dizendo que esse é o significado da palavra, amém? Mas isso vai explicar o que é unção. Unção. Separa. Unção. Ou seja, você vai se tornar um. Amém? Com quem? Com aquele que te ungiu. Com aquilo que você foi ungido. O mesmo processo da unção é esfregar, né? É friccionar. Talvez um azeite, algo que você fricciona, algo
algo que não é próprio daquilo, mas fricciona a ponto de se tornar um. Amado, quando a unção de Deus ela está em operação, você se torna um com o Senhor. Amém? Você vai se tornar alguém que vai ter uma habilidade sobrenatural. Como a gente fala, né? Unção não é necessariamente um passarinho em cima de um poste, né? Unção é quando a gente vê um boi em cima do fio lá, no poste. Tu olha e diz, cara, esse bicho não tem habilidade para estar ali não. Tem algo diferente acontecendo. Unção não é aquilo que você consegue fazer no teu ordinário. A unção são coisas extraordinárias. E semana passada nós falamos sobre a unção individual. Aquela unção que está dentro do crente e permanece em nós, que nos ensina, porque o Espírito da verdade habita em mim. Diga comigo, o Espírito da verdade habita em mim. Esse Espírito da verdade, ele te guia pela verdade. Guiar ali é pegar de um lugar e levar para outro destino. A mesma palavra é utilizada para guia turístico, eu sempre falo isso. Ou seja, é alguém que é especialista num local, que conhece tudo que se deve, ou que se tem para conhecer ali. E ele vai pegar aquela pessoa que não é própria daquela região e vai dizer, eu vou te conduzir pelo caminho que tu deve seguir. O Espírito Santo, ele tem a mente de Deus, a habilidade de Deus, ele é Deus. Amém? E ele foi enviado para te conduzir, para ser o teu guia pela verdade. Então ele vai te pegar de um caminho e vai te conduzir por esses pastos verdes, por estas águas tranquilas, até o plano e o propósito que Deus tem para ti. Então ninguém que está aqui pode dizer que não sabia, né? Talvez você não deu espaço ao Espírito Santo, mas isso não é desculpa. Isso não anula o fato que ele está dentro de você. Você pode apagar a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós não podemos extinguir esse fogo dele. A gente não pode calar, entristecê-lo. Como que eu entristeço? Ora, isolando ele, não dando ouvidos, não me submetendo à obra dele. Tudo isso pode ocorrer, irmão. Isso aí qualquer um aqui pode entrar nesse estado. Mas não anula o fato que ele está disponível. Amém? Então essa unção interna, ela é um poder de Deus que está em ti, porque o Espírito Santo é o poder de Deus, amém? Mas para que você venha produzir fruto. Fruto espiritual. Um fruto não natural, mas mudar a tua natureza. Tirar você de uma natureza humana, meramente comum, para te fazer um homem espiritual, um homem do céu, mediante o homem interior do coração. A palavra de Deus trata o homem em si, a constituição humana, espírito, alma e corpo. Esse espírito do homem é o que nós podemos chamar de homem interior do coração. Amém? O que é esse homem interior que a Bíblia fala em Coríntios, que ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia? Ele está dizendo que tem um homem exterior e tem um homem interior. Esse homem interior é o espírito do homem. O homem espiritual, homem do coração, homem, amém? Segundo Deus, recriado em justiça, em verdade, para as boas obras. Estas obras são obras que Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Não são obras comuns, são obras que Deus tem para ti. É quando nós andamos de fato no plano divino. A Bíblia fala sobre andarmos no Espírito. Andar no Espírito é você andar dessa maneira. Não é uma projeção astral, como eu sempre digo. Não é você, teu corpo ficar aqui e teu espírito sair vagando e ficar um fio de prata, como dizem aí em algumas linhas, né? Espiritualistas. E aí tu visita lugares, pessoas. Não é sobre isso. Andar no Espírito é andar guiado pelo Espírito Santo. Amém? Embora alguém que tem íntima comunhão com o Espírito Santo, não existe futuro e nem existe passado. Você sabia disso? Se você é guiado pelo Espírito Santo, não existe futuro nem passado, porque para Deus não existe futuro nem passado. Deus está em outra linha do tempo. Nós estamos nessa linha do tempo, mas Deus está na eternidade. E já dizia o pastor Manga, né, num DVD do Oficina G3, muito antigo, da década de 90. Ele foi um dos primeiros bateristas. Eu fui o primeiro baterista da Oficina G3, uma banda que fez muito sucesso entre os jovens aí, enfim. Ele disse, olha, Deus, ele vive fora do tempo,
Mas ele amou tanto o homem que ele entrou dentro do templo para pegar o homem do templo e levar para a eternidade. Olha que coisa tremenda isso que ele disse. Amém? Então, mas Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele não é medido. Por exemplo, o dia de amanhã para mim é amanhã, para ele é presente. O dia do passado que passou para mim é passado, para ele ainda é presente. Tudo está aqui diante dele. Mas se você é um homem e uma mulher espiritual, sabia que você começa a transicionar de viver, você está dentro de um corpo, mas você começa a ter vislumbres, visões de coisas eternas. É como se uma luz brilhasse e este homem interior do coração tem olhos. Amém? Ele anda, que a Bíblia fala sobre andar. Ele é uma espécie de... Esse corpo é uma espécie de cópia dele. Então ele ouve, ele se move. Amém? Você pode, no reino espiritual, tocar coisas. A tua voz, ela tem uma atitude no reino espiritual. É muito interessante como, quando essa revelação chegou para mim, eu comecei a ficar, amados, nas minhas orações mais ousado. Sabe quando tu começa a orar, tu fecha os teus olhos, e não tem nada a ver com o olho fechado ou aberto que vai trazer a presença de Deus, viu? Isso daí depende de cada um. Eu prefiro calar, né, o que está aqui, a fim de perceber por dentro as inclinações. Então, muitas vezes eu fecho aqui, e aí vem revelações desse tipo para mim. Sexta-feira mesmo, a gente estava lá em Tianguá, na sala Dunamis, lá em Tianguá, e eu me vi em espírito, andando pelo estacionamento do lugar onde a gente vai construir. Cadê esse lugar? Né? Como é isso, pastor? São coisas espirituais, amados. Só homens e mulheres espirituais vão compreender esse tipo de situação. Sabia que Pedro veio, que era um dos 12 apóstolos do Cordeiro, amém? E já morreu. Ele morreu, fisicamente falando, lógico. Dormiu, né? Ele foi para o Senhor. Mas sabia que ele viveu, vamos arredondar, 2000 anos atrás? Mas ele disse: eu fui levado pelo anjo ao dia do Senhor. E sabia que o dia do Senhor ainda nem chegou? Não um entendimento diferente, irmão. Ele disse: eu me vi no dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia onde a ira de Deus será derramada, onde chegará o dia do acerto de contas, enfim. É um dia no futuro. Ele se viu na sala do trono. Ele se viu vendo o que vai acontecer na tribulação. Ele disse: eu estava lá. Amém? Pessoas às vezes percebam: não, eu não estava lá. Meu irmão, ele se viu no dia do Senhor. Sabia que espiritualmente, quando você for crescendo, você vai se ver em muitos lugares? E não é uma imaginação. Não é algo, amado, que é a tua mente que produziu. Pode até ser, se você andar na carne. Porque aí a tua mente, ela vai receber uma série de influências do curso desse mundo. Ela vai calcular, ela vai maquinar. Porque a palavra de Deus fala no livro de Tiago que existe uma sabedoria, que ele chama de animal, terrena e diabólica. Mas se existe essa sabedoria daqui de baixo, que é animal, terrena e diabólica, lá do céu também tem uma sabedoria pura. Amém? Uma sabedoria espiritual e uma sabedoria celeste. É simples. Amado, quando você está com o Senhor, desse jeito, dessa unidade, que a Bíblia chama de unidade do Espírito, não há limites. Você pode estar sentado aqui, mas Deus pode te encher de sonhos. E por que não mudar situações? Como assim? Situações, amados, no reino espiritual que foram colocadas há tempos atrás. No reino espiritual não tem presente, passado e futuro, só tem presente, irmão. Ou você não orou? Eu desfaço agora toda a obra feita.
Meu irmão, isso às vezes no reino espiritual há um embate, isso é um entendimento da fé. Esse tipo de coisa só vem com relacionamento com o Espírito Santo. Porque Ele é quem vai te guiar por esses caminhos. Ele é quem vai revelar Jesus para ti. Jesus não é um mero conjunto de informação. Jesus é um Senhor, amém? Jesus é uma pessoa. Diz que são entendimentos que vêm do Senhor. Olha, Jesus, Ele não podia dizer tudo para os discípulos porque eles não entenderiam e talvez se escandalizariam. Como se escandalizaram, né? Será que Deus tem liberdade para dizer tudo como funciona no reino espiritual de maneira que nós entendamos? Será que a gente tem realmente entendimento espiritual? Ou a gente está com um pé no reino espiritual, mas o outro ainda continua no reino natural? A gente só compreende se tiver uma lógica humana. Irmão, as coisas do Espírito são loucura para o homem natural. Loucura é coisa que não é comum. Não é normal, irmão, tu chegar, como eu disse, na sala do Unamis e começar a descrever o que eu estava vendo no reino do Espírito. Será assim, e comecei a dizer. Deus, Ele vai nos encher de sonhos, de visões, amém? Tem muitas visões vindas do Senhor, guardadas para ser reveladas a ti. Esse é o motivo da oração. Para que oramos? Só para pedir? Me dá, porque eu estou querendo um carro novo, estou querendo casar, estou querendo uma casa nova. Meu irmão, essas coisas ficam tão pequenas quando tu começa a entender a completude do que Jesus é. Essas coisas ficam, tu vê que é palha, tu vê que é coisa que é passageiro, é vão, coisas que são desfeitas, coisas que hoje são, amanhã não são, com o uso se destroem. Amém? Nós temos que viver, amados, com esse relacionamento com o Espírito Santo, porque aí ele vai trabalhar, ele vai te encher de visões celestes. Tu vai ter visões como Deus vê. Talvez tu não se encaixa mais em qualquer conversa. Eu não tenho paciência para escutar qualquer conversa mais, irmão. Conversa que não edifica a Deus, besteira. E eu não estou dizendo que agora tem que ser triste, sério. Não, eu sou brincalhão. Brinco é muito. No ônibus disseram que eu era o mais gaiato. Tem brincadeira, a gente pode ser divertido, amém? Mas sem perder o rumo. Amém? Sem perder o rumo. Então diga comigo, a unção individual, ela me capacita para ser. Qual o segundo nível, que eu não completei na semana passada, que eu quero entrar nele hoje? É aquela unção para fazer. E esta unção, amado, é a mesma unção que Jesus recebeu quando foi batizado nas águas. A palavra fala em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo, porque Deus era com ele. Jesus só fez o que fez porque ele se tornou são com Deus. Ele se tornou irmão, nesse sentido de não ter separações. Embora Jesus passasse por tentações, porque ele adquiriu a natureza humana, terrena. Então ele tinha um corpo, esse corpo tinha capacidade de pecar, mas ele é o justo. Ele se submeteu à palavra, nunca pecou. Possibilidade não significa, e ser tentado não significa que é pecado. Você pode, e olha aqui, entre aspas, pode ser tentado. Não no sentido de querer, amém? Mas é uma fraqueza humana. Tentações são fraquezas humanas. É uma fraqueza do homem exterior. Amém? Mas Paulo já disse, ainda que meu homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Se você andar nesse homem exterior, fatalmente você vai ceder mais cedo ou mais tarde. A carne é fraca. Mas sabe o que Jesus disse? O espírito está pronto. A palavra que eu vos tenho transmitido é espírito e vida. A carne para nada aproveita. Ele falou. Ela é fraca. E eu não estou falando de corpo humano. Eu estou falando dessa natureza,
desse negócio maligno que quer adquirir uma vontade própria, que vai contrária à vontade de Deus. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso é a conclusão que João teve. É a conclusão que ele teve, irmãos. Então, para que serve, pastor, essa unção que está sobre mim? Que Deus mandou sobre mim? É uma unção que é para você fazer. Amém? A unção individual é uma unção para você ser. Ser tudo aquilo que Deus planejou. E isso independe. Isso não há diferenciação entre pessoas. Mas a unção para fazer há diferença. Depende do chamado. Depende daquilo que Deus designou que você fosse. Depende. Tem pessoas que vão ter um nível maior de unção, outros menos, enfim. Alguns nem tem mais, nem tem menos. Mas uns sabem fluir melhor. Porque você pode ter uma ferramenta. Eu posso dar uma chave de fenda a duas pessoas aqui. Com certeza, quem usa mais a chave de fenda vai ter mais habilidade. Quem usa menos, talvez tenha a mesma ferramenta, mas não vai ter a mesma destreza. Assim também com o Espírito Santo. A nossa timidez impede que fluamos no nível que Deus tem para nós. Eu ouvi uma frase quando eu era novo convertido. Os mais ousados são os mais usados, né? E entenda, quando eu digo usado por Deus, não é uma coisa descartável. Não é sobre isso. Mas é alguém que não é um atrapalhador de Deus. É alguém que entende a vontade de Deus. E quando Deus quer fazer algo, Ele vai dizer assim: oh, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer. Porque a gente é muito rápido em dizer isso, não é ou não é? Senhor, eu estou aqui. Senhor, usa-me a mim. Envia-me a mim, me usa. Mas quando Deus diz assim: ó, levanta, fala para o fulano que eu o amo. Eu não, Jesus, eu nem conheço. Quando não diz nem conheço, não, mas esse bicho aí eu estou pensando errado, porque esse bicho aí está no bar tomando umas. Ousadia, mano, no espírito. Quando Deus diz um simples besteira, às vezes, como eu falei, né? Talvez você chega num ambiente como esse, você é acostumado, sempre vamos supor, sentar aqui onde a Ada ele está. E aí Deus disse: sai daí, senta ali do outro lado. E a pessoa não obedece. Uma coisa besta. Como é que ela quer achar que vai obedecer para coisas maiores se ela não está sendo fiel nos pequenos impulsos vindo de Deus? A ordem de Deus é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. À medida que tu usa aquilo que tu recebeu de Deus, mais vai sendo derramado sobre a tua vida. Mas tem que ser fiel sobre aquilo. O problema é que a gente quer logo algo espetacular, né? Quer balançar a mão. Recebam. Aí, um terremoto, até o teto quer levantar. E é pela fé, irmão. Sabe que tem vezes que eu estou ministrando e eu digo: meu Deus, hoje não prestou não. Meu Deus do céu, hoje o negócio foi complicado. Aí eu desço por ali: irmão, essa foi a melhor palavra que eu já escutei. É pela fé, irmão. Obedece a Deus e pronto, segue o fluxo. Amém? Não se encontra em Deus tendo justiça própria. Não se encontra em Deus. E ter justiça própria é muito interessante essa questão. Quer ter uma justiça própria? É se justificar. É se achar que é justo por conta da tua própria obra. Não existe isso, irmão. Se Deus falou algo, é daquele jeito e pronto. Se Deus disse que isso aqui está errado, está errado. Quem é tu para dizer que não? Olha, Deus tem uma dificuldade tremenda em lidar conosco. Eu digo porque assim, meu irmão, é um desejo íntimo do meu coração. Toda oração, Deus, eu quero mais. Eu quero mergulhar mais. Eu quero te conhecer melhor. E às vezes eu me pego atrapalhando Deus. Não, mas isso é só comigo. Não, vocês estão melhor do que eu. Não é Deus querendo fazer de um jeito e eu dando ideia, ó. Não, vamos fazer assim porque vai ser mais espetacular. Irmão, a gente pode ter uma ideia melhor do que a de Deus, irmão. Sério mesmo, sinceramente. Você pode ter uma ideia melhor do que a de Deus? Então a gente tem que aprender a se conformar com aquilo que Deus deu de direção.
A gente não pode trazer coisas que a gente vê lá fora porque funcionou no Congresso dos Gideões, no Overmission, no Descende, sei lá, em qualquer canto, meu irmão. Se aquilo não for para você, admire, respeite, porque aquilo é o jeito que Deus está usando eles. Amém. Deus é o autor e o consumador da fé deles. Mas os teus olhos têm que estar fitos em Cristo. E Cristo, que quando eu falo, é aquilo que é aquela porção, é aquela parte que Deus te entregou. É isso, irmão. Sabe aquela parte que Deus te entregou? Aquela parte que é você dentro do corpo? A palavra de Deus fala que quando ele subiu às alturas, ele se repartiu na igreja. Ele mesmo concedeu. Ora, o pão que comemos é o corpo dele partido. Isso não explica nada para nós. Que o Senhor está dizendo, olha meu irmão, um pedaço meu, que ele é o apóstolo da nossa confissão, amém? Ele é um profeta, como a Bíblia diz, vejo que tu és profeta. Aquela mulher falou, perto do tanque. Ele é o evangelista, porque o Espírito do Senhor o ungiu para evangelizar. Ele é o bom pastor. É ou não é? Mestre, nem se diz. Rabi, mestre. Quantos nos chamaram assim? Então as unções ministeriais estavam sobre Cristo. O que nós somos hoje é só um reflexo do que Ele é, irmão. Aquilo que foi depositado nele, daquela mesma unção que veio por toda parte fazendo o bem, desfazendo as obras do diabo, é a mesma unção que recaiu sobre a igreja. É a mesma, não é diferente. Mas é Ele quem concede. Qual é a tua parte dentro de tudo isso? Porque nós somos membros do corpo. E como membro estamos dentro do corpo. Membro fora do corpo não presta para nada, irmão. Se meu braço sair do corpo, ele não funciona só. Se eu tirar o meu coração de dentro do corpo, o coração não presta para nada. Não vou botar ele para bombear água. Só funciona no corpo. Tem muitas funções, cada órgão, cada membro. Amém? Mas no corpo, fora do corpo nenhuma. Então, olha o que ele diz aqui em Colossenses 1. Vamos ler a partir do 24. Colossenses 1, 24. Ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você se vê como igreja, irmão? Ou você diz, não, eu vou para a igreja, vamos para a igreja. Eu entendo que esse lugar também de reunião é chamado igreja. Carta a 7 igrejas na região da Ásia, enfim. Então ele diz igrejas no plural, eu entendo. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Aí ele fala, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada. Foi confiada de que maneira? A vosso favor. Foi confiada a vosso favor. Aleluia. Oh glória. Aí ele diz, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E olha que coisa linda. O mistério. Diga, mistério. O que é mistério, irmão? Bora, vamos pensar. Eu quero que tu não só seja um mero espectador, mas que você comece a pensar. Hoje pela manhã, a gente estava discutindo aqui um pouco da ministração que recebemos ontem. E é interessante como, na minha vida, aquela ministração, Deus, Ele abriu um versículo lá, Ele pediu para abrir Lucas, eu esqueci agora exatamente onde é. Eu posso citar o versículo, eu esqueci a referência. Amém? Onde ele fala que Jesus, o povo estava sendo batizado, e Jesus também foi batizado, e Jesus orou e o céu se abriu. Enfim, assim que eu li aquilo ali,
dentro da mensagem que foi ministrada para nós, aquela parte saltou dentro do meu espírito. Jesus orou e o céu se abriu. Para o varão ali já veio outras questões que a gente estava conversando, né? O que é que eu quero falar? É que o Espírito Santo vai personalizando a palavra para cada um de vocês, amém? Mas entenda, não existe melhor maneira de você entender um livro do que você perguntar quem escreveu. Então, quando a gente está lendo essas coisas aqui, o mistério, que é mistério. Então, eu quero que você saia dessa posição passiva em relação às Escrituras e comece a tipo assim, mistério. Espírito Santo, o que é esse negócio de mistério aí? O que é esse tipo de mistério aí? Porque mistério é tudo que está encoberto, que não está revelado, amém? Então, mas mistério não vem só de Deus, tem mistério em todo canto aí. Uma investigação pode estar debaixo de um mistério ainda, sei lá. Mas o que é sobre isso? Olha o que ele está dizendo. O mistério, diga comigo, o mistério. Eu quero que você nutra no teu coração, como filho de Deus. Espírito Santo, que mistério é esse? Que negócio é esse? Mistério. Me revela, Espírito Santo. Ele vai te conduzir pela verdade disso daqui. Ele diz, olha, o mistério que estiver oculto. Então tinha algo que estava encoberto. E ele diz quando? Pelos séculos e das gerações. Todavia, se manifestou aos seus santos. E ele diz mais, que mistério é esse? Aos quais ele quis dar a conhecer esse mistério que ele revelou, né? Que consiste na riqueza da glória de Cristo. E ele diz mais, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E olha que mistério é esse. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que mistério é esse que se revelou aos gentios? Primeiro, eu não sei nem o que é gentio. O que é gentio na Bíblia? É toda pessoa que não é judeu. Quem é judeu é o povo de Deus, enfim, os judeus. O que é a igreja? A igreja são gentios e judeus que recebem Jesus. Eles continuam, por exemplo, eu sou brasileiro, então eu sou brasileiro, naturalmente falando, mas a minha verdadeira pátria está no céu, da onde eu aguardo o meu Senhor, o meu Salvador, o qual se manifestará, amém? A qual transformará o nosso corpo. Mas quem é gentil não deixa de ser gentil porque recebeu Jesus, não. Está claro? Quem criou o homem de um só foi Deus, irmão. O homem ele tem um propósito, mas se separa para se entender o agir de Deus ao longo das eras, dos tempos, das gerações. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, ele tinha um povo eleito, que era o detentor, geralmente, dos mistérios de Deus. Porque a lei foi dada por eles, as revelações de Deus foi dada por eles. O Cristo é judeu, você gostando ou não, Jesus é judeu. Os 12 apóstolos originais do Cordeiro, judeus. As regiões bíblicas, o nome já diz, né? Judéia, circunvizinhanças, Jerusalém, Galiléia, se dá ali. Porque Deus, dentre todos os povos, separou um povo para ser seu, a fim de que ele pudesse enviar no tempo determinado o profeta, o Cristo, o rei ungido. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, significa rei ungido. Diga comigo, rei ungido. E olha que coisa linda. Ele está dizendo, olha, tinha um mistério, algo que estava oculto, que ninguém viu, que todavia se revelou a nós. E que mistério é esse? Ele respondeu aqui. É Cristo em mim, a esperança da glória. Ou seja, é a mesma unção do Messias operando em mim. Sabe que a palavra de Deus declara que quem ora em outras línguas, e orar em outras línguas é a evidência inicial de ter sido revestido pelo poder de Deus. Esta unção para fazer, ela tem uma evidência quando ela cai sobre alguém. Primeiro Jesus disse, olha, vocês vão esperar em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esta unção para fazer, segundo a Bíblia, é esse revestimento. É algo que se coloca sobre o que tem. Amém? E o povo esperou, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa e passaram a falar. Então, o batismo do Espírito Santo, ele tem uma evidência. Pastor, como é que eu sei que eu estou revestido de poder? Ora, já ora em outras línguas? Não é porque tu está me ouvindo e decorando e imitando o que eu estou falando, não. Já ora em outras línguas? Não. Então eu vou fazer igual o pastor Bud fez com o Irene. Ele dando testemunho dele. O Irene, para quem não sabe, é um profeta bem conhecido dentro do Verbo da Vida, um dos pioneiros. Aí ele disse, quando foi fazer a primeira turma do Rema, a primeira, no Brasil, tinha uma fichazinha que o cara preenchia o que ele era, né? Se era um pastor, tal, ou qual o chamado. Aí ele botou lá apóstolo. Aí quando o pastor Bud, irmão, quem é Irênio? Ele é americano, né? Não fala direito. Irênio. É você? Aí ele disse, você botou aqui que é apóstolo? Aí ele, sim. Ele disse, se tu for um apóstolo, eu sou um astronauta. Quebrou logo a casa do varão, né? Porque quem se é apóstolo tem evidência. Meu irmão, estava chovendo agora há pouco, não estava? Se eu estivesse na chuva e entrasse aqui, tem uma evidência ou não tem uma evidência? Só se eu fosse a prova d'água, né? Mas tinha evidência ou não tinha evidência? Quem mergulhou numa piscina, quando sai? Sabia que entrar dentro de é o significado da palavra batismo? Batismo significa entrar dentro de, mergulhar dentro de. Então o batismo nas águas é entrar dentro das águas. Ser imerso, mergulhado. Batismo no Espírito Santo, que é o que nós conhecemos como revestimento de poder, tem uma evidência também. Não sou batizado no Espírito Santo. Aí eu pergunto, ora em outras línguas? Não. Pois se tu for batizado no Espírito Santo, eu sou um astronauta. Ah, pastor, mas isso é uma... Meu irmão, as nossas experiências com Deus têm que ser bíblicas. Cutuca quem está do teu lado e diz assim, irmão, as nossas experiências com Deus têm que ser bíblicas. A gente não pode querer validar, né, a Bíblia pelas nossas experiências. Tem muita gente que faz isso. Vive algo sobrenatural, e aí pega, vai buscar na Bíblia base, e quando não dá, ainda dá uma torcida. É o contrário, irmão. Tu tem que provar o que tu viveu. Tu tem que provar os espíritos. Se esse espírito confessa Jesus. Nem todo espírito que diz Senhor, Senhor vem de Deus, irmão. Nem toda ação espiritual, sobrenatural, ela procede de Jesus, não. Pode ser um espírito de engano, pode ser o espírito anticristo, enfim. É quase a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Está tudo da ala de lá, das trevas. Então nós pegamos o que vivemos com Deus e vamos validar nas Escrituras. Então a gente olha aqui, rapaz, vixe, meu irmão, eu passei por isso, mas não é de acordo com o que a Bíblia está dizendo, não, então eu estou errado. Não, mas foi sobrenatural, vixe, tem cuidado. Eu não estou falando, amado, para tu cristalizar, né, dizer assim, só pode ser exatamente isso, mas o princípio tem que ser respeitado. Se tu vê na Bíblia, sempre caiu o Espírito Santo sobre eles. Aí a Bíblia diz, eles passaram a falar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, e passaram a falar, e o ouviram falar. Isso é um padrão. Eu nunca vi na Bíblia dizer que o cara estava cheio do Espírito Santo e não falava. Aí tem os subterfúgios humanos, né, como eu disse. Pastor, não tem um corpo físico? A Bíblia também não diz que eu tenho um corpo espiritual? O cara, verídico. E no mundo físico não tem pessoas mudas? Tem. Então eu sou um mudo espiritual, só pode. Você está entendendo o malabarismo que muitos fazem para poder adaptar as Escrituras à tua experiência? Tem lógica? Tem, natural. Se é assim no natural também. Pode ter no espiritual.
Só que ele nega o fato que Deus é perfeito, que Deus é bom, que nele não há trevas nenhuma. E quando esse espírito é recriado, o nome recriado em Deus, não, vou mandar isso daqui mudo. Se ele quisesse ter criado o homem mudo, era só não ter botado uma boca nele. É uma coisa básica, mas a gente hoje está, às vezes não percebe coisas simples. Irmãos, Deus, ele criou o homem perfeito, acabado. As demais distorções que a gente vê, infelizmente, é uma atuação do mal, meu irmão. Não estou dizendo que é uma culpa da pessoa em si, porque tem gente que nasce com um problema, mas é uma consequência do pecado que está no mundo, distorcendo gerações. Você vai numa planta, irmão, tem planta fecha, tem planta em fecha, tem espinho, tem abrolho. Deus não fez espinho nem abrolho. Pelo contrário, quando todas as coisas foram restauradas, a palavra diz que o leão vai pastar junto com o boi. Tu já imaginou um negócio desse? Não, aí pode vir um especialista aí de qualquer lugar. Eu acho que deve ter até gente de veterinária aqui que quer me bater já, né? Porque ele já está ali, não existe isso, ó, biologia, não sei o quê. E Deus não é Deus para consertar tudo não, meu irmão. Ele vai comer capim e acabou-se. Não, ele pode te comer lá no milênio. Vou te dar como lanche para ele. Cara, não vamos limitar o poder de Deus. Moisés tinha uma dificuldade linguística depois de passar 40 anos em outra nação, num deserto. Ele desaprendeu a língua egípcia. Ele disse, eu sou pesado de língua. Eu não consigo falar não. Ele disse, meu irmão, quem é que criou a boca do homem? Quem é que criou o homem? O que vê? Ou o cego, ou o surdo? Que Deus está dizendo assim, meu irmão, eu faço é do nada. Não importa a tua incapacidade. O que é isso? Limitar o Espírito Santo por falta de conhecimento. Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe que no meio tinha um povo conhecido como saduceus. É uma espécie de seita dentro da religião judaica. Os saduceus tinham uma característica, eles não criam em ressurreição. Eles não criam em ressurreição. Por quê? Quando vieram falar com Jesus, ele perguntou, me diga uma coisa, mestre, honrando com os lábios, mas o coração longe. Eles queriam experimentá-lo, né? Me diz uma coisa, a lei de Moisés diz que quando um homem casa com uma mulher, e se ele vier a falecer e não deixar herança, que o seu irmão tome lugar e que essa mulher fique sendo a esposa dele. Lógico, era uma cultura diferente da nossa hoje, amém? Eu falo cultura no sentido até de arranjo. Uma mulher que não ficava só, meu irmão, vai ficar no meio do mundo, do tempo. O tempo era difícil, irmão, não era igual hoje, não. Enfim, eu não vou entrar nesses pormenores. O que eu quero te dizer é o seguinte, aí eles, vamos supor que isso aconteça 7 vezes. Na ressurreição, essa mulher, vai ser mulher de quem? Do irmão, do primeiro? Do último? Aí Jesus diz exatamente essa frase, vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é importante, amém? Mas também quem conhece as Escrituras a fundo, olha o que eu vou falar aqui, nunca vai limitar o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras a fundo, a primeira ideia que traz a Bíblia é que Deus criou todas as coisas visíveis a partir do nada. Deus não é Deus para consertar o que já tem, não? Deus, temos por pai Abraão. Ele disse, meu irmão, é o seguinte, não fica se gabando, não, que desse tijolo aqui, desse pedaço de pedra aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem é que vai limitar o Senhor, meu irmão? A única coisa que limita Deus é Ele mesmo. É o seu caráter, porque Ele só faz o que está dentro do caráter dele. Nós podemos confiar na sua palavra. O que limita Deus? O que Ele mesmo diz. Então se Ele diz que é assim, é assim. Se Ele deu uma palavra para ti, Ele está preso ao que Ele diz, já que Ele não mente. Ele que se limita falando. Amém? É tremendo isso. Então não vamos limitar Deus. Como é que... Meu irmão, crê e tenha experiências bíblicas. Ore por experiências
com lastro nas escrituras. Não estou dizendo que tem que ser igualzinho às que estão lá, não. Como eu disse, não dá para limitar a Deus. Mas a respeito daquelas que ele já disse como é, e tu vê padrões, por que mudou só contigo? Ou só na modernidade? É igual de homens incrédulos, dizendo que o Espírito Santo cessou. Mas rapaz, mas se o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele cessou, está ruim. Tá não? Meu irmão, a palavra é clara, o Espírito Santo, ele foi dado, os dons ministeriais foram levantados, e ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Chegamos a isso já, em desenvolvimento pessoal? Não, estamos crescendo, temos a habilidade, o mesmo Espírito foi enviado. Se o mesmo Espírito foi enviado, eu posso chegar lá onde ele chegou. Já que o que ele fez porque Deus era com ele e não porque ele era Deus. Eu não estou dizendo que ele não era, mas preste atenção, o que ele fez enquanto homem, ele fez porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, desfazendo a obra do diabo, porque Deus era com ele. Ele não fez como Deus, ele fez como qualquer um de nós podemos fazer hoje. Jesus disse que obras maiores nós poderíamos fazer. Não estou falando sobre a obra da cruz, mas eu estou falando numerosas, coisas diferentes, porque ele iria para o Pai. E nós temos o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Mas sabia que tem outro que intercede por ti junto ao Pai? O próprio Senhor Jesus está lá, um advogado justo e fiel, intercedendo junto ao Pai. E ele envia o Espírito Santo para também interceder pela tua vida com gemidos inexprimíveis. Porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E que é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Então, meu irmão, se ele pediu segundo Deus, temos certeza que recebemos aquilo que lhe pedimos. Então, olha que coisa tremenda. Tem como você falhar, meu irmão? A unção do Cristo está sobre você, para você fazer. A operação, ela tem uma evidência. Batismo no Espírito Santo tem uma evidência. Unção exterior é batismo no Espírito Santo. É a unção para fazer. Esperem até que sejam revestidos, depois vocês serão testemunhas. Como eu vou testemunhar aquilo que eu não vi nem provei, meu irmão? Tu pode dizer que uma comida é boa se tu não provou? Tu pode ter informações. Não, o Bruno disse que era bom. A Ingrid disse que era boa, que ela gosta de comer muito. Eu cheguei aqui, antes lá embaixo, eu vou contar. Comeu mais do que o varão dela. Foi, ele pediu um pastel pequeno, eu quero é o grande. Né, ó, a mente aqui, ó. Né? Amém? É a brincadeira, irmão, para aliviar, para você rir um pouco, vocês estão muito tensos. Amém? Vocês estão comigo? Mas é para isso, o Espírito Santo vem. Glória a Deus. Amém? Para nos instruir e nos guiar pela verdade. O batismo do Espírito Santo tem uma evidência. Diga, tem uma evidência. Que é o falar em outras línguas. E por que você está enfatizando tanto? Nós acabamos de ler que o mistério que estiver oculto. Mistérios são coisas ocultas. Coisas que Deus reservou e coisas que Deus tem preparado de antemão para que andássemos em certas obras. Sabia que a palavra diz que quem ora em outras línguas fala mistérios a Deus? Olha que coisa tremenda. Então, quando às vezes você vê o cara um tempo orando em outras línguas, isso não é um entendimento natural não, irmão. Isso não é uma imitação não. Isso é o homem interior do coração assumindo uma posição de vida e falando diretamente com Deus, de espírito para espírito, como os verdadeiros adoradores deveriam fazer. Então essas unções elas vão ficar mais vívidas. Se a gente passar tempo aqui, irmão, e retirar
as revelações do Espírito Santo, você não aguenta ficar muito tempo aqui. Logo, logo eu vou ter que botar um palhaço dançando aqui. Vou ter que trazer um negócio que chame a tua atenção, porque a carne, ela é desistente. Ela não aguenta, porque não vai ter novidade, é muito besta. É mesmo, é chato as coisas espirituais para o homem natural. Porque para o homem natural é cruz, mas para nós é o poder de Deus. Amém? Então não podemos eliminar o Espírito Santo. Se eliminar o Espírito Santo, não presta para nada. Eu mesmo não estaria aqui. Só estou aqui por Ele. Porque Ele guia, Ele conduz. Amém? Ele nos toma pela mão, como eu tenho ensinado. Ele vai fazer a obra mesmo. Em qualquer área, na tua casa, família, emprego, não sei. Naquilo que Deus te chamou. Comece a se relacionar com o Espírito Santo. Se escolha. Se você tem tempo livre. Porque pode ter pessoas aqui que ainda não estão, talvez, trabalhando pelas manhãs e tal. Cara, todo dia de 7h30 a 9 horas da manhã nós estamos aqui. Nós estamos aqui, ó. Mas não vem falar comigo não, que eu quero é orar. A gente vem para orar. Não é momento de mesa de coinonia humana, né? É, vertical. É com Deus. Lógico, não traz salmo, outro hino, outro cantos espirituais. Se Deus te der algum mistério, desenrola. Isso é o exercício da habilidade que Ele te deu. Quanto menos esperar, tu vai estar em cantos mais profundos nele. Quanto menos esperar, tu vai estar operando em coisas maiores. Porque tu foi fiel no pouco. Mas tu não tem coragem de falar nem para quando tem 5, mas não para 200. Pegaram? Então se você tem tempo, cara, tira tempo. Vamos começar, vamos ficar. Porque olha, tem um mundo novo. Mas não é natural. Vão ter maravilhas? Sim. Pode ocorrer cultos aqui que o cara sai banhado de ouro mesmo. Pode ter cultos aqui onde braço cresça, perna cresça. Já tivemos alguns assim. Colunas sejam endireitadas. Temos culto onde madres são abertas aí. Tem testemunho aqui vasto. Amém? Tem muitos cultos. Pode ter culto aqui dessas cadeiras voar, meu irmão. Mas não é porque ninguém rebolou no outro com raiva, não. Eu não vou limitar a Deus, não. Se tu quiser limitar, é contigo. Amém. Tem coisas sobrenaturais. Glória. Vamos ficar de pé.